Jogador Endrick responde proposta irrecusável. Hansi Flick toma um banho de realidade. Neuer continua fora, Barcelona fora do Mundial de Clubes. E muito mais. Agora segura essa resenha porque o papo vai ser reto e carregado de emoção, do jeitinho que a gente gosta. Era a noite de Champions no Santiago Bernabéu, aquele caldeirão fervente onde o Real Madrid costuma desfilar soberano. Mas dessa vez o clima era diferente. A torcida merengue, sempre confiante, chegou embalada, cantando alto, sonhando com uma virada histórica. Só que do outro lado tinha um Arsenal cascudo, bem treinado e com fome de glória. E o que se desenrolou em Madrid foi um daqueles capítulos que ficam para sempre na memória do torcedor. Principalmente do torcedor do Real, que viu o time ser eliminado com direito a confusão, emoção e frustração. Logo nos primeiros 9 minutos a partida já mostrou que não ia ser nada tranquila. Asensio fez uma jogada marota na área e sofreu um contato do Merino. O VAR entrou em ação, chamou o juiz e pênalti pro Arsenal. Na cobrança, Bukayo Saka tentou a ousadia. Mandou aquela cavadinha debochada no meio do gol. Mas o Courtois, sempre ele, leu como se tivesse a senha do banco. Já é a terceira cobrança nesse estilo que o belga defende nas últimas 6 na Champions. É como dizem, contra Courtois não tem espaço para gracinha. O Bernabéu explodiu em alívio. O Real seguia vivo, mas mal teve tempo de respirar. Aos 26 minutos, Mbappé caiu na área após dividida com Declan Rice. O juiz não hesitou e apontou a marca fatal de novo. Só que dessa vez o VAR demorou mais que fila de INSS. Ficou minutos revisando a jogada até chamar o árbitro para checar no monitor. A decisão? Cancelado. Diziam que era por impedimento do Mbappé, outros falavam que foi sim a falta, mas fora da área. No fim das contas, a UEFA veio a público explicar que o lance foi anulado porque Rice cometeu falta, mas não configurava penal. 0-0 no placar, tensão nas alturas e nenhuma finalização do Real até ali. Voltando para o segundo tempo, o Arsenal veio com sangue nos olhos. E aos 64 minutos, Declan Rice deu um passe açucarado para Saka. O cara cortou para dentro e mandou na gaveta, sem chances para o Courtois. Gol importante, gol de Champions. Era o 5º gol do inglês na competição, além de 2 assistências. Um monstro. Mas o Real respondeu rápido. 2 minutos depois, Vinícius Júnior apareceu como um raio, roubou a bola, arrancou em velocidade, tabelou e recebeu de volta com o gol escancarado. Só empurrou para dentro. Mas aí veio a ducha de água fria. Com 20 minutos no relógio, o time precisava de 3 gols para se classificar. Missão quase impossível. O baque final veio aos 28 minutos do segundo tempo. Mbappé, esperança de um milagre, sentiu o tornozelo. Tentou continuar, mas não deu. Saiu mancando, direto pro vestiário. Segundo informações iniciais, é uma torção feia e pode ficar fora da final da Copa contra o Barça. Para selar o caixão, Gabriel Martinelli, já nos acréscimos, matou o jogo com um gol de contra-ataque. Final, 2-1 pro Arsenal. No agregado, 5-1 pros Gunners. Vergonha pro Real Madrid, que não tomava 2 sacodes seguidos em mata-mata europeu desde 1920. Bora mergulhar fundo nesse turbilhão que foi a partida entre Barcelona e Borussia Dortmund pela Champions League. Um jogo que deixou muita gente coçando a cabeça, frustrada e principalmente com o dedo nervoso nas redes sociais. Olha, quando a gente fala de Lamine Yamal, normalmente vem na cabeça aquela imagem de moleque liso, leve, abusado, que parte pra cima sem medo e bagunça a defesa adversária. Mas contra o Dortmund, foi tudo ao contrário. O prodígio do Barça, aquele que carrega a camisa como se fosse veterano, viveu uma noite daquelas pra esquecer. Pra você ter noção, o cara praticamente não apareceu. Sabe aquele cara que entra mudo e sai calado? Pois é. Nenhuma assistência, nenhum cruzamento certo, nenhum chute no gol. Um apagão completo. Só 3 dribles certos em 7 tentativas e mais de 20 bolas perdidas. A movimentação também ficou devendo. Correu só 8 quilômetros em 72 minutos em campo. Isso para um atacante que normalmente é pura energia. É pouco, muito pouco. O jornal catalão Mundo Deportivo foi direto. Classificou a atuação dele como vaga. Traduzindo, parecia que ele nem tava lá. Mas, se Yamal ficou devendo, quem realmente levou o hate da galera foi Ronald Araújo. Rapaz, a torcida do Barça perdeu a paciência. Depois do jogo, o Instagram do uruguaio virou um verdadeiro campo de batalha. Teve de tudo, críticas pesadas, pedidos para ele sair do clube, gente chamando ele de um dos piores defensores da história recente do Barcelona. Já Jules Koundé foi na linha da humildade, abriu o coração após o apito final e mandou a real. Faltou tudo um pouco, pressão, concentração, intensidade, fechar as linhas. A gente sabia que seria difícil, mas não alcançamos o nível necessário.
Enquanto isso, do lado alemão, o atacante guineano Karim Adeyemi, Guiassi, como muitos chamam na quebrada europeia, saiu ovacionado. Jogou demais, bagunçou a zaga do Barça e ainda levou para casa o prêmio de jogador mais destacado da partida. Do outro lado, Dembélé, quando avisado que tinha sido eleito o melhor da partida, pareceu desconfortável. No segundo tempo, a gente relaxou, achamos que com 2-1 estava resolvido. Mas a Champions é traiçoeira. Time que tem torcida vibrante pode virar qualquer jogo. Ficou o alerta. O Barcelona não participará do Mundial de Clubes da FIFA em 2025. Apesar de ter vencido a La Liga em 2023, o desempenho insuficiente nas competições europeias recentes e a regra que limita a participação a 2 clubes por país deixaram os catalães de fora. O Atlético de Madrid garantiu a segunda vaga espanhola no torneio. Marc-André ter Stegen, goleiro do Barcelona, expressou publicamente seu desejo de ser titular na seleção alemã, mesmo com Manuel Neuer ainda se recuperando de lesão. A declaração gerou críticas, com alguns argumentando que o momento para tal discussão não é apropriado. Enquanto isso, Manuel Neuer ainda não voltou 100% da lesão muscular e segue de fora nos próximos jogos. Quem segura a bronca no gol é o jovem Jonas Urbeck, de apenas 21 anos. Domingão passado, enquanto muita gente estava de boa curtindo um futebolzinho com cervejinha gelada e aqueles churras rolando, lá na Inglaterra o Manchester United vivia um pesadelo em pleno St. James Park. E não foi qualquer derrota, meu amigo. Foi uma sapatada, um passeio, uma aula de bola do Newcastle pra cima dos Diabos Vermelhos. 4-1 sem piedade nenhuma. A coisa tá tão feia que esse resultado virou mais do que só 3 pontos perdidos. Foi tipo a gota d'água que fez o caldeirão da crise transbordar. O time de Manchester, que já foi referência, gigante da Europa, agora amarga a 14ª colocação na Premier League. Isso mesmo, 14º lugar. E olha, United não tá brigando contra o rebaixamento só porque ainda tem uma gordurinha de 17 pontos em cima do Ipswich Town, que é o primeiro na zona da degola. Agora, abre parêntese aqui. Será que chegou ao fim a era do Casemiro no futebol europeu? O cara é ídolo, multicampeão, um dos maiores volantes do século XXI. Mas hoje parece que o corpo não acompanha mais a mente. Fisicamente tá devendo. Será que não seria a hora de buscar novos ares? Parece que o Real Madrid, mesmo sendo o rei da Europa, não está imune a um dos maiores dramas do futebol moderno. A ansiedade de jovens estrelas por minutos em campo. Segundo uma bomba publicada pelo jornal espanhol AS, Endrick e Arda Güler estariam frustrados com a falta de oportunidades no time merengue. E de olho na Copa do Mundo 2026, já estariam de malas prontas para buscar novos ares. Em uma coletiva cheia de olhares penetrantes e respostas medidas, Carlo Ancelotti decidiu cortar o barato da imprensa antes mesmo que os rumores virassem um terremoto. O italiano, conhecido por sua postura serena, foi direto ao ponto. Endrick e Arda são jogadores excepcionais, mas o Real Madrid é um clube onde a competição é altíssima. Eles são jovens, têm um futuro brilhante, mas precisamos ter paciência. Não há nenhuma negociação em curso para empréstimos ou venda. Ou seja, Ancelotti não nega a falta de minutos, mas joga a responsa para o nível do elenco. Será estratégia ou apenas um discurso para acalmar os ânimos? Fontes próximas a Endrick garantem que o jogador não quer sair, mas espera que Ancelotti dê mais chances no resto da temporada. Já Arda Güler estaria mais aberto a um empréstimo, desde que seja para um clube de alto nível. Me diz aí, torcedor, você acha que Endrick e Arda Güler devem ficar e lutar pelo Real Madrid ou procurar mais espaço em outros times? E fica ligado porque essa novela promete ter muitos capítulos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.